E quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a forma como Deus se revela, do livro de Gênesis a Apocalipse, muitas vezes é de uma forma tão diferente da qual nós pensamos e esperamos. Eu já comentei algumas vezes aqui que eu comecei a ler o Velho Testamento novamente esse ano e está um pouco mais lento do que eu esperava, porque o Senhor tem me feito parar muitas vezes, em alguns momentos. E umas semanas atrás eu estava lendo o livro de Êxodo. Alguém aqui já leu o livro de Êxodo? Boa parte de vocês. E chega um momento lá no livro de Êxodo, onde o Senhor começa a dar instruções para Moisés de como deveria funcionar o tabernáculo, de como deveria ser, e quais seriam os tecidos e quais seriam as madeiras, e como deveria ser feito e costurado, e é muito detalhe, não é, gente? É muito detalhe, né? E chega uma hora que você começa a pensar assim, deixa eu passar mais rápido, assim, vou passar o olho mais ligeiro, porque... E assim, lá no fundo a gente começa a pensar, mas para que tudo isso? Né? Mas por que tanto detalhe? Mas por que desse jeito? E naquele momento onde eu estava pensando isso, eu estava sentindo isso, foi como se eu pudesse ouvir o Senhor falar para mim. É porque tem um jeito e tem uma forma que as coisas devem ser feitas. Tem um jeito que eu quero que as coisas sejam feitas. Que é diferente do seu, que é diferente da forma como a maioria das pessoas pensa. Sabe, depois daquele dia ali eu comecei a ler, continuar a minha leitura daquela forma. Prestando então atenção nos detalhes que antes pareceram assim tão desnecessários. E tantas coisas no Velho Testamento são uma sombra daquilo que o Senhor vai realizar no Novo Testamento, e algumas coisas que ainda serão realizadas e outras que estão sendo realizadas. Mas sabe, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, que eu quero que fique gravado no seu coração, é que Deus tem um jeito de fazer as coisas, que na maior parte das vezes é muito diferente do nosso jeito de fazer as coisas. Se você for olhar para tantas histórias do Velho Testamento e até do Novo Testamento, e você vai ver as pessoas que Deus escolheu, as pessoas com quem o Senhor intencionalmente desejou trabalhar e trazer o reino dele. O próprio Moisés ali, um homem que foi um instrumento de Deus, será que seria uma nossa escolha? Será que nós escolheríamos Raabe, que era uma prostituta, que era uma mulher que estava vivendo em pecado, mas que por um momento se dispôs a colaborar com o reino de Deus e teve a sua vida completamente mudada? Será que nós escolheríamos tantos homens e mulheres que se tornaram heróis da fé, mas que aparentemente, diante dos olhos humanos, não eram nada? Eram pessoas pequenas, pessoas fracas, pessoas talvez insignificantes. E se você pensar na forma como nós, como pais, tratamos os nossos filhos, talvez a gente possa entender um pouquinho a forma como Deus nos trata como filhos. Se você tem lá uma criança em casa, ou você já teve, ou você já esteve numa casa onde tinha uma criança e era mais ou menos 11h30 da manhã. E aquela criança começa a dizer, mãe, eu quero um doce. Mãe, eu estou com muita vontade de comer um doce, eu preciso de um doce agora. E você está lá, fazendo o almoço, a comida está quase pronta, essa criança vai para a escola daqui a pouco, mas ela quer um doce. Aí você vai lá e dá o doce para a criança? Sim ou não? Não. Certamente que não, a não ser que você tenha um motivo extraordinário para entregar esse doce para a criança. Mas normalmente nós não damos o doce para a criança. Por que nós não damos? Simplesmente porque não é bom para ela. Porque não é o melhor para ela naquele momento. Porque você, como pai, tem uma visão maior para aquele momento da vida dela. Para o que precisa acontecer para o resto do dia dela. Então você não dá aquele doce, porque tem um almoço para aquela criança daqui a pouco. Sabe, tantas vezes nós esperamos que o Senhor faça coisas na nossa vida, coloque coisas nas nossas mãos, entregue coisas para nós em um momento, ou realize coisas, ou mude circunstâncias. E nós queremos muito que aquela coisa aconteça. E nós queremos muito que algumas coisas sejam removidas. E queremos muito que outras venham à existência, mas não acontece. Então, nesse momento, nós precisamos nos lembrar que nós temos um Pai, que nós temos um bom Pai, que tem uma visão maior sobre a nossa vida, maior sobre o tempo que nós estamos vivendo, maior sobre o lugar onde Ele quer nos conduzir.